Boa noite, querida igreja. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos continuar adorando o Senhor agora com a nossa atenção, porque o Senhor falará por meio da palavra ministrada, e esse é o nosso desejo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Enquanto isso, as crianças, elas podem, acompanhando a tia Vivian ali, a tia Larissa Garcia, lá atrás, elas vão ter um momento delas de culto ao Senhor, enquanto você participa conosco da exposição das Escrituras. Atos capítulo 3, vamos ler o versículo 11 até o versículo 21. E o tema da mensagem é características de uma pregação. Nós, em outro momento, expomos aos irmãos a respeito de características de um salvo. Hoje vamos falar de características de uma pregação. Atos 3, versículos 11 até o 21 diz assim: apegando-se a ele, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilheis disto, ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a teu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, e deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, o qual é necessário que do céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, e ela é suficiente, sempre falamos isso, ela é suficiente para trazer alegria, consolo e confronto aos nossos corações. Mas pedimos, ó Deus, que o Senhor ilumine as nossas vidas e que possa falar grandiosamente por meio da Tua palavra no momento de exposição. Ó Deus, use o Teu servo apesar dele, e use, ó Deus, a Tua igreja para edificação e para transmissão também, ó Deus, quando saímos daqui nesse momento de exposição. Oramos assim, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Como ouvirão se não houver quem pregue? Paulo disse aos romanos no capítulo de número 10, versículo de número 14. Como ouvirão se não houver quem pregue? A pregação do Evangelho, a exposição da Bíblia, ela é o meio mais efetivo, é o veículo mais efetivo para a comunicação da graça de Deus, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, o centro de todo o culto é a pregação do Evangelho. O centro de todo o culto, ou pelo menos da sua parte litúrgica, é a pregação do Evangelho.
no centro do culto, portanto, é Cristo, a pregação sobre Cristo. E nós estamos diante de um texto extremamente complexo e uma das narrativas mais interessantes dentro do livro de Atos. Atos foi escrito por Lucas, um médico, que foi evangelista também, porque escreveu a respeito de Jesus, escreveu o Evangelho, e ele traz agora não a percepção sobre Cristo em si, mas a percepção que a igreja tinha a respeito de Cristo e as suas obras. Ou seja, Atos conta a história do início da igreja, que a qual nós fazemos parte nos dias de hoje. Lucas estava interessado em mostrar a Teófilo a respeito de como essa igreja se desenvolveu. E logo no início do livro de Atos, nós temos essa história belíssima. João e Pedro estavam indo para o templo para a oração da hora nona, às 15h. Havia um hábito religioso que eles seguiam, a oração da hora nona. Isso já mostra que uma igreja, ela é extremamente eficiente quando ela tem o seu tempo para orar, quando ela tem o seu tempo para poder falar com o Senhor, assim como nós temos o tempo também de ouvir a palavra do Senhor por meio da explicação, por meio da pregação do Evangelho. E quando Pedro e João chegam ao templo, eles percebem que era trazido um coxo até a porta do templo. Esse homem esmolava com a finalidade de não só se beneficiar das esmolas, mas eles levavam aquele homem a ponto dele pedir e repartir toda a esmola com as autoridades do templo. A gente acha que o dinheiro pregado em muitas igrejas é algo extremamente novo. Não. No tempo bíblico nós já observávamos que autoridades eclesiásticas tinham esse hábito. No século XVI, as indulgências da Igreja Católica também apontavam para essa triste realidade que nós nos encontramos nos dias de hoje também. Mas esse coxo, ele estava pedindo a todas as pessoas, e de repente passou João e Pedro, e ele pediu alguma esmola. Mas Pedro, fitando os olhos naquele homem, e aí ele chama a atenção daquele homem. Alguns intérpretes vão falar que é uma questão de autoridade, outros intérpretes, eu sou mais a favor dessa interpretação, é que Pedro, quando ele chama a atenção, fala: olha para nós. Ele está falando assim: olha, nós somos como qualquer um de todos que estão no templo. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus. E de repente aquele homem, num salto, ele saiu pulando, glorificando a Deus naquele templo. E aí toda a situação aconteceu porque homens que estavam inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, curaram um coxo. E aí muitas pessoas começaram a fluir para perto de João e de Pedro. E é justamente quando nós estamos nesse texto que Pedro, ele já começa a fazer a sua pregação agora de maneira geral, para todas as pessoas. E é aí que a gente vai analisar essa pregação de Pedro por meio de características. Em primeiro lugar, que eu quero enfatizar com os irmãos, é que uma pregação expositiva da palavra do Senhor, ela tira o foco do ser humano. Uma pregação genuína, expositiva da palavra do Senhor, ela tira o foco da pessoa humana. Não é porque não há dignidade no ser humano no sentido social. Não é porque o ser humano, ele não é alvo da pregação ou da graça do Senhor. Pelo contrário, há dignidade no ser humano no quesito social. Há dignidade também naqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro. E há também
uma questão de que o evangelho ele foi dado aos homens e por isso ele impacta a homens. Mas o evangelho em sua essência, ele não tem o ser humano como centro da sua prédica. O evangelho ou a pregação do evangelho precisa excluir o ser humano. Repare nas palavras de Pedro, quando aquele coxo se apegou, ou apegando-se a ele, todas as pessoas, todos correram atônitos, espantados, junto ao portão chamado Portão de Salomão, e à vista disso Pedro dirigiu ao povo. Agora ele começou a pregar, dizendo: israelitas, olha que interessante, Pedro apela agora já para uma questão mais ufanista, uma questão mais do povo de Israel, para eles atentarem a respeito do que ele ia falar. Por que vocês estão maravilhados? Ou por que vocês estão olhando, fitando os olhos para nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Repare que Pedro tinha tudo para falar assim: ei, olha para mim mesmo, porque eu fiz aquilo. Olha para mim mesmo, porque esse homem que esmolava, enquanto vocês davam prata ou ouro, a gente deu a cura. Ele podia fazer um grande merchan a respeito do seu apostolado. Pedro podia estar naquele momento fazendo valer toda a sua experiência e trazer as autoridades para si, porque ele fez ali, por meio de Jesus Cristo, obviamente. Mas ele fez um sinal tremendo. Só que na hora que ele pega a palavra, ele exclui o elemento humano. Ele fala: não fomos nós. Não fomos nós. Por que vocês estão olhando assustados para nós? Não fomos nós quem fez esse grande milagre. Irmãos, a pregação do evangelho, ela não vem diminuir o ser humano. Mas a gente precisa entender qual é o nosso lugar nessa pregação. O nosso lugar é de carentes da glória do Senhor. O nosso lugar é de dependentes do Senhor. O nosso lugar é daqueles que precisam ser alimentados. E não o lugar principal. Não é porque um pastor está aqui à frente falando, com o microfone na mão, é que ele tem que ser o centro das atenções. Nada disso. O evangelho ele precisa ser anunciado na sua integralidade, mas apontando diretamente para Cristo. Por isso o homem ele não tem espaço na exposição genuína do evangelho. Primeiro ponto, portanto, a exclusão do ser humano enquanto centro ou centralidade da pregação. Pedro e João, eles estavam falando a respeito do seu próprio poder, porque eles sabiam que não havia poder sobre a vida deles, ou mesmo piedade. Não é porque eles oravam, não é porque eles estavam indo até o templo para poder orar. Não foi isso que lhes concedeu poder para poder fazer curar aquele coxo. Irmãos, aqui não é um incentivo para que nós oremos menos. Aqui não é um incentivo para que você deixe a sua vida de piedade, ou até deixe de buscar o poder de Deus, porque nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui é um incentivo para você entender que não é pelo fato do ser humano ser um veículo de transmissão da graça do Senhor, sendo pregador da palavra ou levando alguma questão de providência à vida de outras pessoas, que ele pode se valer de ser o centro do evangelho. Não. Um pregador moderno ou pós-moderno, dos nossos dias, contemporâneo, portanto, ele falou que de Cristo você é o centro. Não somos o centro.
Nós não somos o centro. O centro é a palavra do Senhor, o centro é Cristo que é apresentado nessa magnífica palavra. Mas olha só o segundo ponto. O segundo ponto apresenta Cristo como realmente Ele é. Depois de Pedro e João fazerem uma introdução falando, não olhem para a gente. Se num primeiro momento ele estava falando com o coxo, olha para nós, agora depois do milagre feito, ele falou, não olhe para a gente. Não fite os olhos em nós, porque não fomos nós que fizemos isso. Mas quem fez isso? Aí ele começa a apresentar o verdadeiro dono do milagre. Versículo 13 vai dizer, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Repare que há um link extremamente interessante, porque Pedro chama a atenção no início da sua prédica, falando israelitas, e agora ele apela para os pais, falando o Deus dos seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, e ele fala de nossos, agora ele se inclui, glorificou a seu servo, o doulos, no grego, Jesus, a quem vós traístes. Mais uma vez o ser humano colocado como algo que precisa entender melhor a respeito do Evangelho, porque eles traíram a Jesus e negaram Jesus perante Pilatos, quando Pilatos havia decidido soltar. Vós, porém, negastes o santo, o justo. Olha só como é que Pedro está apresentando a Cristo: servo, o santo, o justo. Mas ele não para só nessas características de Jesus. Ele chama Jesus de o autor da vida. O autor da vida, uma clara menção ao início, ao Gênesis, quando o verbo estava com Deus, e pelas palavras de Deus, tudo veio à existência, tudo se criou. O autor da vida, Jesus é o autor da vida, porque Ele é o verbo de Deus. Talvez esse, e é talvez, tá, irmãos? Esse marco na vida de João o fez escrever a respeito de o verbo se fez carne. A palavra se fez carne. Ele é o autor da vida. Então Pedro está apresentando Jesus como um grande servo, versículo de número 13, mas o versículo de número 14, ele fala que ele é o santo, e repare que tem um artigo definido masculino aqui, o santo, não é um santo, não é uma santidade comunicada a nós somos um grupo de santos, porque somos salvos em Cristo Jesus, separados para a glória do Senhor, mas o santo é uma prerrogativa agora de Cristo, o verdadeiro santo, aquele em que não há corrupção alguma, o justo, aquele que tem a justiça na sua própria mão, porque Ele é a justiça, e Ele é o autor da vida. E Ele apresenta Jesus não só como o autor da vida, mas no nome de Jesus que há poder para fortalecer aquele que estava desvalido. Pregação, portanto, expositiva, ela precisa excluir o ser humano do centro. Não é o ser humano, mas ela precisa colocar Cristo no centro. A preocupação de Pedro era clara: não olhem para a gente, mas deixa eu colocar o foco de vocês no devido lugar. O foco de vocês deve ser Cristo, deve ser Jesus. E quantas vezes, queridos, na nossa pregação, nós estamos tirando Jesus do foco, mas você pode falar assim: pastor, eu não prego. Você acha que não prega. Você pode até não falar, mas o seu testemunho é carta lida para o mundo. O seu testemunho fala. E a gente precisa colocar até mesmo sobre os nossos testemunhos, a nossa vida cotidiana, colocar Cristo no centro.
Porque isso também é uma pregação. Isso também fala a respeito de quem Cristo é. Ao ponto de quando alguma pessoa indagar a você a respeito de o que tem feito você fala, não vem de mim, é Deus que me capacita. Quem somos nós? Quem é o homem para que dele te lembres? Nós somos chamados como vermezinhos de Jacó, pequena descendência de Jacó. Nós não podemos estar no centro do Evangelho, nós não podemos estar no centro da pregação. Preocupa-me muito quando algumas placas de igrejas carregam fotos enormes de pregadores. Irmãos, aonde vamos parar? O centro da igreja é Cristo, o centro do Evangelho é Cristo, o centro da nossa vida é Cristo, e tudo que nós fazemos é para a glória dEle, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas, a Ele, pois, a glória eternamente, amém. Apresentar a Cristo. Você apresenta a Cristo? Você, quando é indagado por alguém, você chega e fala, ele é o servo de Deus, o servo com letra maiúscula, o grande Cordeiro de Deus que emudecido foi até a cruz do Calvário. Você apresenta como o santo, o justo, como o autor da sua vida? Ou você pega uma beirada para poder se promover? Homens que se promovem pelo Evangelho são homens que não compreenderam nada a respeito do Evangelho. Cristo, ele precisa ser anunciado. Pedro viu que a fama dos dois seria quase que inevitável. Mas imediatamente Pedro pega o foco de todas as pessoas que estavam no templo e coloca na pessoa correta, que é Jesus. Será que a nossa igreja precisa colocar o foco em Cristo? Será que às vezes a gente não fica muito à evidência ao ponto de não conseguirmos lidar mais com questão de ego? Portanto, uma pregação genuína, característica de uma pregação é a exclusão do ser humano do centro e apresentar Cristo como Ele é, como servo, como santo, o justo, o autor da vida. Mas um terceiro aspecto que eu quero apresentar aos irmãos é que uma verdadeira pregação do Evangelho, ela precisa ser um convite ao arrependimento e à conversão. Uma outra característica, portanto, é convidar as pessoas ao arrependimento e à conversão. Reparem no versículo de número 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Pedro, depois de se excluir, depois de colocar Jesus no centro, ele faz um convite, e não é só um convite, é um chamado que está no imperativo. Fala, olha, vocês têm que se arrepender, é quase que uma ordem, porque diante de uma exposição do próprio Cristo, é impossível uma pessoa, ela não dá a devida atenção, ou ela pode se arrepender, sim, e é o convite que o apóstolo Pedro está fazendo, mas ela pode também negar a Cristo, porque a nossa pregação não é somente para salvação, a nossa pregação é para a condenação daqueles que não creem. Duro isso? É, porque a vontade do nosso coração é que todos se salvem. Mas muitos vão negar a Cristo, muitos têm negado a Cristo, mas o nosso dever não é converter ninguém, o nosso dever é anunciar, é convidar o pecador ao arrependimento. Repare que as palavras que Pedro emprega no seu discurso carregam a força imperativa: arrependei-vos e convertei-vos.
é um mandato, é uma ordem, mas ao mesmo tempo é uma força de atração, porque ele está falando: venham, participem desse ato, desse arrependimento, dessa mudança de mente. Metanoia é o verbo declinado que está aqui. É uma mudança de mente, como nós já sabemos, mas que precisa estar conectada diretamente com a nossa mudança de agir. Nós que somos alcançados pelo Evangelho, precisamos ter uma maneira diferente de lidar com as coisas. Quantas vezes nós somos desafiados a viver o Evangelho na sua integralidade, e a gente não consegue, porque a gente ainda não mudou a nossa mente. E se a gente não mudou a nossa mente, não houve arrependimento. O Evangelho não é um toma lá da cá. O Evangelho, na verdade, é: se feriu a sua face esquerda, ofereça-lhe a direita. O Evangelho, ele humilha o ser humano, mas bem-aventurados os humilhados, porque eles serão exaltados. O mesmo Pedro que fala a respeito desse arrependimento, ele fala na sua epístola que todos nós devemos humilhar perante a presença do Senhor, para que no tempo oportuno, ou seja, na vinda do nosso Senhor, Ele vos exalte. Uma mente alcançada por Cristo é uma mente que rechaça com veemência qualquer pensamento contrário daquilo que Cristo deixou na sua ordenança. Se Cristo falou que vamos amar, então nós vamos amar e não odiar. Se vamos andar 2 milhas porque alguém nos obrigou a andar 1 milha, nós vamos fazer isso porque Cristo nos ordenou. Essa mudança de mente é tirar o nosso ego também do centro da nossa vida e colocar agora Cristo como centro da nossa existência. É impossível viver 2 realidades, uma dicotomia na vida. Talvez o grande problema que enfrentamos em nossos dias, em nossas comunidades de fé, nossa igreja, nossa casa, seja querer ter a mente mundana, sendo agora um alcançado por Cristo. Não tem como. São coisas antagônicas. Você que é alcançado por Cristo, você precisa viver de modo digno do Evangelho que foi apresentado a você. Mas Pedro não fala só da metanoia, não fala só do arrependimento, ele traz também uma questão de conversão. Epistrefo é a palavra conversão, que significa voltar a direção para a rota correta. O pecado, ele alcançou a vida do ser humano e ele tirou a rota do ser humano da sua normalidade. Agora nós não estamos mais indo em direção ao céu, mas estávamos indo em direção ao inferno. Só para vocês entenderem, uma música de uma banda secular, a música chama Highway to Hell, que a gente conhece muito bem, a tradução, Estrada para o Inferno. Ela tem a seguinte letra, ou parte dela pelo menos: vivendo fácil, vivendo livre, um bilhete para a temporada, numa viagem de só ida, sem pedir nada, me deixe em paz, pegando tudo que é meu, pegando tudo em meu caminho, não preciso de razão, não preciso de rima, não tem nada que eu prefira fazer, descendo a hora da festa, meus amigos vão estar lá também, estou na estrada para o inferno, sem sinais de pare, sem limite de velocidade, ninguém vai me fazer reduzir a velocidade. Essa é a rota de uma pessoa que não convergiu a Cristo. Essa é a rota de uma pessoa que não
arrependeu dos seus pecados. Irmãos, temos a consciência de que nós estávamos nessa estrada para o inferno. Só que Deus, pela sua misericórdia, Ele mandou o seu Filho, e ontem comemoramos o Natal, para que a nossa vida não fosse uma caminhada exaustiva para o inferno, mas que fosse uma caminhada prazerosa para o céu. E aí, para onde você vai? O trem está soando e o céu está aguardando a sua presença, mas também o inferno. Você pode subir nesse trem, nessa estrada para o inferno, mas você pode confessar Jesus como o seu suficiente e único Salvador e alcançar a vida eterna. Queridos, uma pregação expositiva é um convite ao arrependimento. A gente nunca pode deixar de anunciar ao mundo que existe possibilidade de que Deus nos aceite. A gente não pode calar essa verdade, porque muitas pessoas estão achando que a vida acabou, pessoas estão sem esperança, pessoas estão tirando a própria vida, pessoas estão colocando as suas expectativas de melhoras em partidos políticos, em política, em qualquer outra coisa, instituição, em pessoas, mas a verdade não é essa. A verdade é que Cristo é a esperança que o nosso coração precisa. E nós precisamos anunciar que existe redenção, existe o arrependimento, existe a conversão, o giro de 180 graus. É você estar indo para um lugar e convergir para outro. Essa é mais uma característica da conversão, da pregação do Evangelho. Mas olha só, a pregação do Evangelho também traz uma questão de explicar a respeito da justificação. Ainda no versículo 19 diz: para serem cancelados os vossos pecados. Depois de apresentar Jesus e chamar o povo ao arrependimento, Pedro mostra a necessidade da justificação. É Deus tornar-nos justos, cancelando os nossos pecados. Essa agora é uma obra que o Espírito Santo faz no coração daqueles que são eleitos do Senhor. Esse cancelamento de pecado consiste em fazer com que o ser humano viva novamente de maneira justa diante de Deus, isto é, que cumpra o propósito da sua criação, que é glorificar a Deus. Pedro está dizendo àqueles que ouviram a voz do Senhor, para que eles possam agora lavar-se completamente dos seus pecados. Reparem, isso ganha força quando Paulo manda a sua carta a Tito. E no capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer: Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Cancelado, apagado, lavado, os nossos pecados estão, tudo isso, quando nós estamos entregues nas mãos de Deus. E quando nós estamos entregues nas mãos de Deus, nós não só vivemos essa realidade, nós proclamamos essa realidade para quem precisa. Isso é parte da pregação, é dizer: olha, você viveu uma vida desgraçada fora da presença de Deus, fique tranquilo, fique tranquila, porque na mão de Deus há perdão, na mão de Deus há justificação, há cancelamento não de pessoas, não de rede social, há cancelamento de pecados. Esse cancelar é fazer com que o homem se torne aceito diante de Deus, por isso eu tratei como justificação. Também é uma prerrogativa de um salvo, porque se for sem ser justo, o homem não tem a mínima condição de apresentar-se diante de Deus. E essa palavra, no seu sentido mais literal, ela também trata como uma destruição do pecado. E aí a gente pensa, não é só o pecado que foi cometido no passado. Agora também fala a respeito de pecados sendo perdoados, que vão ser futuros.
Então está falando a respeito de santidade. E nós sabemos o efeito da santidade na vida do crente. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Essa justificação, portanto, esse lavar, esse cancelamento é importante, porque ele nos faz ser aceitos diante de Deus e nos traz também a consciência de que nós devemos ser santos na presença do Senhor. Mas em último lugar, queridos, uma pregação genuína do Evangelho, ela precisa aplicar confiança e esperança. Porque se você falar tudo isso e não disser que a pessoa tem confiança, tem esperança agora em Cristo, talvez a nossa pregação fique um pouco prejudicada. Mas reparem, a fim de que, versículo 20, a fim de que a presença do Senhor, que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Olha só. Tempos de refrigério. E que ele envie, e que envie ele o Cristo que já foi designado, Jesus. Uma das características mais minadas em nosso tempo é a confiança, uma prerrogativa humana. Retira do ser humano a sua confiança e ele será uma presa fácil para o fracasso. Já viu uma pessoa sem confiança? É uma pessoa que não aposta, é uma pessoa que não arrisca, é uma pessoa que não vive. Eu não estou falando que o Evangelho é uma aposta, o Evangelho é uma certeza, então um peso ainda maior. Porque não é uma questão de, é possível que, não, se somos salvos uma vez, somos salvos para sempre. E o apóstolo Pedro, ele está trazendo confiança agora às pessoas, dizendo, olha, há refrigério, para a alma mais árida, para o tempo mais difícil de escassez, há refrigério. E nós estamos vivendo momentos de escassez cada vez mais horrendas, de aridez cada vez mais severas. Mas reparem que isso, apesar de estar sendo cada vez mais grave, não é uma característica só da nossa época. O próprio Davi, ele falou, refrigera minha alma, eu estou seco. Guia-me na vereda da justiça por amor ao teu nome. Refrigera. Traz alívio. As nossas vidas estão em sequidão de estio. E nós precisamos desse refrigério. Nós precisamos entender que Deus, Ele traz para nós Cristo Jesus, e Cristo é a confiança, o refrigério que nós precisamos. Mas o apóstolo Pedro, ele não só traz essa questão de confiar no Senhor para que Ele traga refrigério para a nossa alma. O apóstolo Pedro fala também de esperança. Ele fala, versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Se a nossa esperança em Cristo se limita a este mundo, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. O evangelho pregado é o evangelho que leva esperança, e não uma esperança mundana, mas uma esperança salvífica, uma esperança celestial. E o apóstolo Pedro, ele aproveitou todo o ensejo da situação, todo momento ali, todas as pessoas, para poder anunciar a esperança que há em Cristo, a esperança que os santos devem ter.
Irmãos, como é bom a gente falar de esperança, como é bom a gente falar para as pessoas que há uma saída. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua caminhada, alguém chegou para você e falou assim: há esperança para você. A vida não acaba nos nossos fechar de olhos, no nosso morrer. A vida ela continua em Cristo Jesus. E quando nós seguramos essa palavra de esperança na nossa pregação, talvez a pessoa não se sinta encorajada em caminhar com a gente. Porque para ser crente nesses momentos, a gente precisa ter peito de aço. É encarar o mundo e falar: olha, vocês estão contra os cristãos? Pois é, eu sou cristão. E você vai receber cancelamentos não de pecados, como eu disse, às vezes de rede social, de amizade. Mas o que nos traz vigor para essa caminhada, que não é rumo ao inferno, mas ao céu, o que traz vigor é a esperança que nós temos em Cristo Jesus, de que Ele foi recebido no céu, na sua glorificação, até o dia da restauração de todas as coisas. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que existe uma eternidade inteira para se viver. E por que a gente está olhando somente para esse tempo chamado hoje, agora, ou anos que vivemos? Portanto, queridos, características de uma pregação: excluir o ser humano do centro, apresentar Cristo como Ele é, convidar o homem ao arrependimento e conversão, explicar sobre a justificação que há em Cristo Jesus, o ato de nos tornar justos diante de Deus, e aplicar a confiança e a esperança. Cristo é a esperança para todo aquele coração que está carente de expectativa. Mas nós precisamos anunciar. A gente às vezes está esperando outras pessoas irem em nosso lugar. Às vezes a gente está esperando o pastor tomar a iniciativa. E não é falta de tomar a iniciativa, é porque não dá conta. E por que nós estamos calados? Será que nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo? O apóstolo Paulo dizia: não, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque eu sei que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso ele anunciava. Se o Evangelho é a salvação e ele é uma realidade na sua vida, você precisa anunciar, nos ajudar a falar a respeito de Cristo, que é o nosso Senhor. E trazendo já aplicações e finalizando esse sermão, queridos, que tempo glorioso para a gente falar que Cristo é a esperança. Ontem foi Natal. Ainda que o mundo negue a cristandade, todos pararam diante desse dia 25. Por mais que o mundo tente colocar uma figura de um bom velhinho como centro das atenções, toda a humanidade tem a ciência de que Cristo é o verdadeiro Natal, ou pelo menos conhecem a história. E se não conhece, talvez seja o momento da gente refletir sobre a nossa pregação, sobre o que nós temos falado. É tempo de despertarmos do nosso sono. É tempo de ser encorajados a ouvir, mas também a pregar o Evangelho. De nos alimentarmos da palavra, mas levar o alimento para aquele que precisa. E tem muita gente sedenta e faminta do Evangelho. Você pode ser um veículo da graça, um veículo do Evangelho. Você pode apresentar a Jesus.
E essa pessoa pode ter uma vida extremamente mudada. Eu comecei a pregação citando o versículo de Romanos. Como ouvirão se não houver quem pregue? Quero voltar nele só para dizer que o apóstolo Paulo, no versículo seguinte, ele fala: quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. O que ele está falando não é da parte física do seu corpo chamado pé, é do seu caminho. Quão lindo é o caminho daquele que anuncia o Evangelho. Quão bonito é o legado daquele que anuncia o Evangelho. O que eu quero dizer é: quão lindo, quão bonito, quão maravilhoso pode ser o seu legado aqui na terra, quando você anuncia a Cristo. Que nós possamos ser encorajados a pregar esse Evangelho, a dizer ao mundo que há esperança. Enquanto o Ministério de Louvor vem à frente, quero convidar você a ficar de pé. Isaías teve uma experiência maravilhosa com Deus, quando o Senhor falou assim: ei, quem há de ir por nós? E quem eu enviarei? Então o profeta disse assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Aquelas mesmas palavras que foram faladas por Deus numa teofania, agora estão sendo reproduzidas, não por Deus, mas por mim, ministro do Evangelho. Quem há de ir por nós? E o meu desejo é que a sua resposta seja: eis-me aqui, me envia, Senhor, para que nós possamos levar esperança ao Evangelho, a todas as pessoas, de que Cristo é a nossa salvação.